Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, o Senhor Jesus, do nosso querido Joseph Ratzinger, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E então nós estamos vendo aqui a índole missionária da igreja, a revelação de Jesus Cristo. Estamos no primeiro capítulo desse documento, que diz o caráter pleno e definitivo da revelação de Jesus Cristo. Bem-vindos aí, então, que o Senhor veio nos revelar o Pai, nos trazer o céu, coisas divinas, coisas santas que o mundo nunca havia conhecido. Vimos aí também que essa índole missionária da igreja, quer dizer, a igreja tem que ir, tem que levar, a igreja tem que proclamar, é função, é missão da igreja evangelizar. É missão da igreja, de nós que somos igreja, evidentemente, de comunicar a verdade que o mundo não conhece. Então, nesse sentido aí que nós terminamos o nosso último encontro, que o Joseph Ratzinger nos levou aí um pouquinho a pensar sobre a Redemptoris Missio, né? Aquela encíclica maravilhosa também, que nesta palavra definitiva da revelação de Cristo, Deus deu-se a conhecer do modo mais pleno. Ele disse à humanidade quem é. Ele mostrou à humanidade quem é. Porque Jesus disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, ele se revelou, é o Deus que se revela. É o Deus que se comunica. É o Deus que se dá por inteiro. Nesse sentido, então, nós vamos dar continuidade aqui, hoje. No seguinte parágrafo aqui. É, por conseguinte, contrária à fé da Igreja a tese que defende o caráter limitado, incompleto e imperfeito da revelação de Jesus Cristo, que seria complementar à que está presente nas outras religiões. Então, existe sim teses, teorias que querem dizer que a revelação de Deus, ela não se deu totalmente na fé católica, para os apóstolos, na fé apostólica. Ela não se deu totalmente, falta, ela se completa com o que existe nas outras religiões. Bem como nós vimos anteriormente, isso é um ecletismo religioso. Quer dizer, é uma junção de doutrinas para tentar formar uma doutrina só. Bem, isso é totalmente adverso com a revelação de Deus, porque mas você pode dizer assim, mas Luiz Carlos, então você está querendo puxar sardinha para o lado da Igreja Católica? Não é que estou querendo puxar sardinha. É que Deus se revelou totalmente para os apóstolos. O Deus que se encarnou, que é o Filho de Deus, é o Logos, é o Verbo de Deus. Ele se encarnou, ele é Deus. E ele se encarnou no seio da Virgem Maria e trouxe para nós o céu. Então veja, querido irmão, querida irmã, que Jesus trouxe o céu aqui na terra. Ele conseguiu, pela sua paixão, morte e ressurreição, ligar o céu e a terra. Por isso essa imagem de Jesus Cristo suspenso, morreu no ar, né, suspenso no madeiro, essa imagem fala muito. Por quê? Porque ele não morreu nem com os pés na terra e nem com os braços no céu, mas ele morreu no meio. Ele uniu o céu e a terra. Então é isso que ele veio fazer. Ele veio trazer o céu aqui na terra. Ele veio implantar o reino dos céus aqui na terra. Que é o que nós contemplamos aí no terceiro mistério luminoso. Ele veio implantar o céu na terra. Então, o céu se uniu à terra, a terra se uniu ao céu? Sim, porque o Verbo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se tornou carne, se tornou ser humano, veio habitar conosco.
São João fala no seu evangelho, no primeiro capítulo, versículo 14, ele fala que ele armou sua tenda do nosso lado. Mas claro, os judeus então habitavam muito em tendas. Mas vamos dizer, no nosso tempo hoje, para nós aqui, Jesus alugou a casa vizinha. Ele alugou, ele veio morar aí com a gente. Veio morar do nosso lado, se tornou nosso vizinho. Então, quer dizer, ele, o Deus Todo-Poderoso, se tornou nosso vizinho e veio trouxe com ele a plenitude da revelação. Então, não falta nada à revelação dada por Jesus aos apóstolos, não falta nada. Então essas teses, teorias de que a revelação se completa conquistar nas outras religiões, isso é falso. Isso não existe. O que existe é revelação plena, verdade plena, verdade total, absoluta. Isso é o que Jesus trouxe para os apóstolos. Agora, esses apóstolos, então, eles são os portadores dessa verdade. Eles são aí, ficou ao encargo deles, como eu já expliquei em outros dias, o depositum fidei, o depósito da fé, que foi totalmente dado aos apóstolos. Não faltou 10%, 20%, 1%, não faltou. 100% dado, 100% explicado, 100% evangelizado. Assim foi o que Jesus fez. A razão de fundo de tal afirmação, dessas afirmações aí, basear-se-ia no fato de a verdade sobre Deus não poder ser compreendida nem expressa na sua globalidade e inteireza por nenhuma religião histórica e, portanto, nem pelo cristianismo, nem sequer por Jesus Cristo. Então, quer dizer, para essas pessoas que defendem esse tipo de teoria, Jesus Cristo não conseguiu trazer todo o céu para nós, não conseguiu revelar totalmente quem é Deus. Nem ele conseguiu, segundo essas pessoas, essas teorias. Muito menos o cristianismo. Agora, por que tais pessoas afirmam isso? Porque elas não concebem a ideia de que Jesus é a verdade plena e ele veio se revelar como verdade. E o Espírito Santo que é dele, que chama Espírito da Verdade, assim como ele chama o Espírito Santo, ele fala Paráclito também, né? Quer dizer, o seu defensor, seu advogado, aquele que estará com você. Então, ele se refere assim ao Espírito Santo, o Espírito Santo que é dele, Espírito de Cristo, nós chamamos na teologia católica. Esse Espírito foi dado também como plenitude de santificação do mundo todo, do universo todo, não só do ser humano, mas o universo todo. Por que santificar o universo? Como que o universo precisa ser santificado, Luiz Carlos? Você poderia me perguntar? Porque quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, eles eram responsáveis pelo universo. Então todo o universo sofreu. Vai dizer São Paulo que o universo geme como as mulheres em dores de parto por causa do pecado. Então quando Jesus se torna o Salvador, ele se torna Salvador do universo. Que todo o universo sofreu. Pois bem, agora o Espírito Santo que ele envia, o Espírito Santo que é dele, vem santificar não só o homem, não só o ser humano, mas o universo todo. Então, quer dizer, para santificar todo o universo, é preciso que haja uma plenitude dessa salvação, dessa santificação. É preciso que haja uma plenitude de evangelização. Então, não podemos admitir que o Espírito Santo faltou com alguma coisa. Que Jesus faltou com alguma coisa, sendo que os dois são Deus, tanto quanto o Pai. Então, faltou alguma coisa a Jesus Cristo? Não. Faltou alguma coisa ao Espírito Santo? Não. O que falta aos homens é a compreensão e aceitação disto. Entende isso? Então, são teses infundadas. Semelhante posição
está em total contradição com as precedentes afirmações de fé, segundo as quais temos em Jesus Cristo a revelação plena e completa do mistério salvífico de Deus. Portanto, as palavras, as obras e a totalidade do fato histórico de Jesus, apesar de limitados enquanto realidades humanas, têm, todavia, como sujeito a pessoa divina do Verbo encarnado, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assim comporta o caráter definitivo e completo da revelação dos caminhos salvíficos de Deus. Embora a profundidade do mistério divino em si mesmo permaneça transcendente e inesgotável. A verdade sobre Deus não é abolida nem diminuída pelo fato que é proferida numa linguagem humana. Então, veja, querido irmão, querida irmã, muitas pessoas dizem, bem, porque o Verbo de Deus, o Filho de Deus se encarnou, então ele se tornou limitado. Ele não podia agir como Deus, porque ele se tornou limitado. Bem, vamos explicar isso. O Filho de Deus que se encarnou, se tornou ser humano. Como ser humano, ele é limitado? Sim, ele é limitado. Como ser humano é verdade. Mas, no dia do batismo dele no Rio Jordão, que era um batismo de conversão, o Pai aproveitou, evidentemente, aquele momento histórico e derramou do céu a plenitude da sabedoria, a plenitude do conhecimento, a plenitude da verdade. Ele derramou do céu o Espírito dele, que é do Pai e do Filho. Quando nós proclamamos no Credo Niceno-Constantinopolitano, nós proclamamos que o Espírito procede do Pai e do Filho. O que é proceder? Ele vem. Ele vem do Pai e do Filho. Então, muito bem, o Filho estava aqui. Estava numa forma condicionada. Sim, estava numa forma condicionada, ser humano. Uma forma limitada. Mas no dia do batismo dele, então, estava dizendo que o Pai envia a plenitude divina sobre ele. Embora ele sendo Deus, ele não viveu como Deus aqui na Terra, vamos dizer assim. Ou melhor ainda, ele não usou de sua divindade. Como ser humano, ele teria que viver o que é do ser humano. Então ele não pôde viver o que ele é como Deus. Não pôde viver. Ele não deixou de ser Deus, é verdade, mas ele não viveu como Deus. Vamos dar um exemplo aqui assim. Por exemplo, vamos supor que eu seja um coronel aí das Forças Armadas. Sou um coronel, sou um general. E estou na praia com a minha família, descansando alguns dias, estou lá. E de repente chegam ali uns trombadinhos, uns bandidos e me roubam. Bem, eu poderia então usar a minha autoridade de general, de coronel, de comandante, sei lá, alguma patente bem alta aí que você conheça. Eu poderia usar imediatamente e ligar para a polícia e dizer: eu sou general, eu sou coronel, eu sou comandante, fui assaltado, eu exijo isso, exijo aquilo, etc, etc, etc. Bem, poderia fazer isso? Poderia. Mas eu quis ser tratado como um cidadão comum, eu não queria usar da minha patente. Eu não queria usar ali do meu poder no exercício aí das minhas funções. Não queria usar. Então o que aconteceu? Chamamos a polícia e aí foi feito o boletim de ocorrência, etc. E eles foram atrás, segundo os dados que passamos para eles, mas eu não quis usar da minha autoridade de comandante, de general, seja lá o que for, a patente alta aí que você imagina. Jesus também fez o mesmo. Ele não usou de sua igualdade com Deus. Então, por isso que ele precisava do Espírito Santo, que é Deus. Só que esse Espírito Santo,
quando vem a Jesus, no dia do batismo dele, ele vem com a plenitude divina. Com a plenitude divina, porque o Espírito Santo não se encarnou. O Espírito Santo não se tornou ser humano, então ele não se tornou limitado. Ele veio como Deus. E como Deus, ele está em Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, tudo que Jesus Cristo vai fazer é por obra do Espírito Santo, não mais contando com a limitação humana. Então, agora, naquele momento, Jesus não está mais limitado. Por quê? Porque o que age nele e através dele chama-se Espírito Santo, que é Deus. E esse Espírito traz a plenitude da verdade, que Jesus já é a verdade, né? Então ele vai fazer Jesus Cristo viver a verdade, falar a verdade e explicar a verdade e evangelizar, trazer a verdade para nós. E ele também quer a plenitude de poder. Veja que o Espírito Santo é plenitude de poder, porque ele é Deus. Foi ele que criou tudo que existe com o Pai e com o Filho. Sem o Espírito Santo não haveria criação, não haveria nada. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que comunica a vida. A vida está no Espírito Santo. Veja que quem colocou a semente do Verbo no ventre de Nossa Senhora foi o Espírito Santo. Ele que trouxe a vida divina e colocou na vida humana de Nossa Senhora. Então veja, ele é o Senhor da vida. Então cai por terra essas afirmações aí dessas pessoas, desses tipos de teorias que dizem que Jesus Cristo era limitado e, portanto, então ele não comunicou a revelação plena. Ele não conseguiu comunicar. Então isso daí cai por terra quando nós explicamos que ele recebeu o Espírito Santo, que é pleno de todas as coisas. De verdade, da verdade divina, da revelação divina. Ele é o Senhor absoluto. Bem, e aí o que aconteceu? Jesus Cristo foi embora, mas deixou o Espírito Santo a partir de Pentecostes. Aí o Espírito Santo vem confirmar tudo que Jesus pregou, ensinou, fez. Ele vem confirmar agora na igreja. Então a igreja recebe a confirmação de tudo que Jesus deixou para a igreja que ele fundou, que ele criou. Jesus instituiu 7 sacramentos perfeitíssimos que nos comunicam a salvação. Jesus fundou a igreja nos apóstolos. Então agora ele envia o Espírito Santo para os apóstolos. E esses apóstolos recebem a plenitude que Jesus Cristo tinha. Que Jesus Cristo recebeu no dia do batismo dele. Então, aí ele recebeu essa plenitude. Então os apóstolos também recebem a mesma plenitude de Cristo. Quer dizer, os apóstolos, então, agora são incumbidos de falar a verdade, de proclamar a verdade. Pois bem, continuando aqui. A verdade sobre Deus não é abolida nem diminuída pelo fato que é proferida numa linguagem humana. É, ao invés, única, plena e completa, porque quem fala e atua é o Filho de Deus encarnado. Daí a exigência da fé de se professar que o Verbo feito carne e na globalidade de seu mistério, que vai da encarnação à glorificação. Ou melhor dizendo, professar que o Verbo feito carne e na globalidade do seu mistério, que vai da encarnação à glorificação, a fonte, participada mas real, e a consumação de toda a revelação salvífica de Deus à humanidade. E que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ensinará aos apóstolos e por meio deles à igreja inteira de todos os tempos esta verdade plena. Então quem ensina é o Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Como diz o livro da Sabedoria, capítulo 1,
versículo 5, diz que ele é o nosso mestre. É o nosso educador. É aquele que ensina. Portanto, nele está toda a verdade de Cristo. Porque Cristo é a verdade. Muito bem, vamos imaginar assim. O Verbo, o Filho de Deus, o Logos, que está lá na divindade, antes de se encarnar, ele é a verdade plena. Nele está toda a verdade. O Pai quis assim. O Pai fez assim. O Pai é a verdade plena sobre todas as coisas, você sabe disso. O Filho que ele gera eternamente, que é um dogma maravilhoso, totalmente incompreensível para nós, mas é um dogma maravilhoso, que o Filho é gerado eternamente. Ele não pode nascer. Ele não pode ser criado. Então ele é gerado eternamente, porque ele é Deus. Deus não nasce. Deus não nasce, Deus não é criado, ele é incriado. É totalmente o adverso. Ele é incriado, por isso que ele é gerado eternamente, porque ele não pode nascer, porque ele é Deus. Então, este Filho, que é gerado eternamente, ele recebe toda a verdade do Pai. Então, o que acontece? Ele se torna a verdade. Então, qual que é a característica do verbo? Veja que verbo quer dizer palavra, quer dizer dicção. Estamos falando aqui. Então, as palavras que saem da minha boca, elas são verbalizadas. Então, isso é verbo. Então, este verbo, que é a palavra de Deus, que é o Filho. Bom, se ele é palavra de Deus e se Deus é a fonte da verdade, então ele só pode ser a verdade que sai da boca de Deus. Não temos como imaginar outra coisa. Ele é a verdade plena que sai da boca de Deus. Agora, esta verdade plena que sai da boca de Deus, que é o Filho de Deus, é o verbo, em grego, logos quer dizer palavra. Essa palavra se encarna. Então, a verdade de Deus se encarnou. Podemos imaginar assim? Podemos. Podemos imaginar que a verdade é uma pessoa. Bom, de fato é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa pessoa, ela se encarna. Esta verdade se encarna. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? É a verdade encarnada. Podemos dizer, mais fácil de entender, é a palavra de Deus encarnada. Esse é Jesus Cristo. E ele veio para falar do que é dele. Do que ele recebeu do Pai. Ele recebeu do Pai essa verdade, porque ele é a verdade. Ele foi criado segundo a verdade do Pai. Segundo a verdade divina. Perdão. Ele é gerado como palavra de Deus. Ele é gerado assim. Então, uma característica do verbo é que ele é a palavra de Deus. Então, voltando, essa palavra se encarna. Então, quem que é Jesus? A verdade divina sobre todas as coisas. Aí tem muita gente que diz assim, não, mas a verdade do homem é a verdade do homem. A verdade das aves é das aves, dos rios é dos rios. Dos mares, a verdade sobre os mares, o que ele é o que o mar é, não tem nada a ver. Não, mas não esqueça que Deus criou todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, a verdade sobre todas as coisas criadas está aonde? Está em Deus. Pois bem, então esse Deus se encarnou, a verdade se encarnou. Agora, vamos pensar aí, como estava dizendo, pensando, segundo algumas pessoas pensam, que esse Jesus, como ele está limitado pela sua humanidade, ele não poderia comunicar a verdade plena que ele é. Que está nele, porque ele é Deus. Ele é Deus. Isso é um dogma da Igreja Católica. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso é um dogma. Então tá. Mas vamos supor, vamos acreditar, como estava dizendo, que porque ele está na humanidade, ele não poderia comunicar o que ele é plenamente. Por isso que ele recebe o Espírito Santo.
para que o Espírito Santo, que não é homem, possa comunicar através desse Jesus, que é o Deus feito homem, possa se comunicar através dele na plenitude que vamos dizer, vamos supor que Jesus não poderia proclamar por ser homem. Então cai por terra toda e qualquer discriminação quanto a Jesus Cristo, cai por terra, porque todo o poder que ele faz na sua proclamação, nos seus milagres, ressuscitar pessoas, curar pessoas, mesmo não estando perto, tudo isso ele faz na força, na graça, no poder do Espírito Santo. Que vamos dizer, como ele estava na humanidade, ele não quis usar de sua igualdade com Deus, como São Paulo vai falar em Filipenses 2, e é verdade, ele não quis usar de sua igualdade com Deus, então ele precisava do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trouxe a plenitude sobre todas as coisas. Isso que é importante, isso que é maravilhoso. Isso nós devemos guardar no nosso coração. Então veja lá. E que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ensinará aos apóstolos e por meio deles a igreja inteira de todos os tempos esta verdade plena. Jesus diz, é o Espírito da verdade que vocês vão receber. Ele vos falará da parte de mim, porque ele vai receber do que é meu. Ele vos comunicará toda a verdade. Vamos supor que Jesus não falou de alguma verdade, vamos dizer aí, já estava implícita no Evangelho, já estava. Mas por causa que a igreja está na história da humanidade, então coisas que não aconteceram lá no tempo de Jesus, mas que acontecem agora, por exemplo, agora, então aí o Espírito Santo que comunicou a verdade no Evangelho, ele tem que ressaltar algumas coisas. Então, por isso que Jesus disse, ele vos falará toda a verdade. Quer dizer, toda a verdade sobre a igreja nos tempos que viriam, nos tempos que sucederiam. Então, agora 2000 e poucos anos já de igreja. Então, quer dizer, a igreja tem que dar respostas ao mundo de coisas que o ser humano não fazia na época de Jesus e faz agora. As loucuras, os pecados, que são pecados que nós não conseguimos compreender de tão absurdos que são. Então, mas não tinha no tempo de Jesus esse tipo de pecado? Não tinha, mas agora tem. Então aí o Espírito Santo, como ele comunica toda a verdade, ele vem comunicar a verdade à igreja do que ela precisa responder ao mundo, porque a igreja ela é luz no mundo, ela tem que iluminar as trevas. Ela tem que mostrar todo e qualquer sentido do pecado, em qualquer forma. Então, nesse sentido aí, que o Joseph Ratzinger está trabalhando conosco aí a revelação. Vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude, que reze por nós, reze conosco, que interceda para que nós possamos ser homens e mulheres que não perdem a esperança, que não perdem a fé diante de todos esses problemas enormes que estão surgindo aí na nossa frente. Nós não somos de perder o ânimo, como vai dizer São Paulo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.